Olá pessoal, boa tarde. A aula de hoje é sobre circuitos combinacionais de decodificação e codificação, ok? Na aula passada, vocês aprenderam sobre multiplexação e demultiplexação, né? E eu cito como mais importante aí a parte dos circuitos de seleção, que são os multiplexadores, tá? Então, a gente não vai precisar desse conteúdo na aula de hoje, porém, só para marcar para vocês, né, que é um ponto bastante importante da aula passada, os circuitos de multiplexação. E hoje, como ponto principal, a gente tem esses dois que estão marcados aqui no slide, circuitos de decodificação, tá? Decodificadores binários, com e sem habilitação, ok? Depois, no final, a gente vê circuitos de decodificação usando códigos BCD, tá? BCD para decimal e BCD 7 segmentos. Em realidade, pessoal, embora esteja aqui citado no slide, esse conteúdo finalzinho aqui, ele só vai estar presente nas listas de exercício, esse tópico não está sendo abordado nesse slide, ok? A gente pode fazer ele num momento separado, provavelmente quando a gente fizer resolução das listas, tá? Pessoal, um circuito de decodificação, tá? Ele vai ser bastante importante dentro de diversos circuitos digitais que vão compor processadores, sistemas de memória e vários outros componentes de um sistema computacional importante, tá? Então, um circuito de decodificação de maneira genérica, né? Vamos ver aqui com um conjunto de N entradas, tá? Então, supondo um conjunto de N sinais de entrada, tá? A gente vai ter como saída um conjunto de dados de saída com 2 elevado a N saídas, tá? Então, isso significa que se a gente tiver 2 entradas, a gente tem 4 saídas. Se a gente tiver 3 entradas, a gente tem 8 saídas, 4 entradas, 16 saídas e assim por diante, ok? Bom, e qual que é o sentido, né, ou o objetivo de um circuito de decodificação? O objetivo é, dado um código binário na entrada, tá? Um número binário, tá? Representado por N bits, tá? O que a gente tem como saída são 2 elevado a N sinais, tá? Sendo que apenas um desses sinais vai estar verdadeiro e todos os demais vão estar com valor falso, tá? Então, um exemplo aqui, ó. Vamos colocar aqui valores de entrada 0 nos N sinais de entrada. Isso significa que na saída a gente vai ter o valor 1 na entrada equivalente ao código 0, tá? E vai ter 0 em todas as outras saídas, tá? Desde S1 até S2 elevado a N menos 1, tá? Se a gente mudar o código de entrada, tá? Vou mudar, vou colocar 1. Na verdade, vou colocar um aqui em cima. Vou trocar esse aqui por 1. A0 igual a 1. A0 é equivalente aqui ao bit menos significativo da entrada, tá? Então, eu estou falando do código 1 em binário. Então, se essa for a entrada, a saída esperada agora vai ser 0 para todo mundo, exceto para a saída que está associada ao código binário 1, tá? Então, isso aqui vai representar um código binário e o que a gente vai ter como saída é um dos sinais inverdadeiro, todos os demais sinais falsos, tá? E o sinal que vai sair verdadeiro, ele é o sinal que representa aquele código, né? Que está associado àquele código de entrada, ok? Então, de maneira genérica, esse é o funcionamento, né, para N entradas. Aqui a gente tem uma tabela verdade também com todas as possibilidades de entrada, né? Nesse caso aqui, ó, imagina, aqui são os N bits de entrada, tá? E a gente tem com N bits de entrada, a gente tem a quantidade de 2 elevado a N diferentes códigos binários, né? Desde 0 até 2 elevado a N menos 1. Tá? Então, a gente tem todas as possibilidades aqui de entrada. E repara
nosso circuito de saída, ou nossos sinais de saída, né? Eles têm valor 1, ó, S0 é igual a 1 somente para uma combinação de dados de entrada, que é a combinação referente ao código 0, tá? S1 vai ter o valor 1 somente quando a entrada for o código 1. S2 vai ter saída 1 somente quando o código de entrada for 2 e assim por diante, tá? Delineando para a gente aí, ou construindo para a gente uma tabela com um padrão bem claro, que é toda essa diagonal aqui em 1, tá? E reparem que a gente agora não tem uma saída, tá? A gente tem 2 elevado a n menos 1 saídas, tá? Vamos nos reportar a um código, a um decodificador bem simples, com 2 entradas apenas, ó, A0 e A1, tá? A gente sabe que a gente vai ter, então, 2 ao quadrado, né, ou 4 saídas, tá? Dependendo do código binário, ó, se o código binário de entrada for 00, quem sai verdadeiro é S0. E todas as demais saídas ficam em 0, falso. Tá? Código de entrada 01, saída 1 em S1. E todas as demais saídas vão ficar zeradas. E assim por diante. Tá? Reparem que o que a gente tem é uma tabela verdade muito simples. Tá? E aí muito facilmente a gente consegue expressar S0, S1, S2 e S3 como min termos, né? Porque a gente só tem um min termo com saída 1, né? O resultado do sinal igual a 1 para cada uma das combinações de entrada. Então a gente tem aqui os circuitos, né? Ou a expressão booleana que vai gerar circuitos ali muito simples, né? Componentes de circuito ali muito simples para expressar S0, S1, S2 e S3, tá? Então, considerando como entrada A1 e A0, 2 bits de entrada, ou 2 sinais de entrada, tá? S0 vem de A0 barra e A1 barra, tá? Que é exatamente esse código, ou esse min termo aqui, essa expressão booleana representada pelo min termo 0, da linha 0 da tabela, né? A gente tem S1 como resultado de A0 e A1 barra, tá? Que vem desse segundo min termo aqui, o min termo M1, tá? E assim por diante, tá? Então, isso aqui é o nosso circuito de decodificação. Tem como entrada 2 sinais que representam um código binário e tem como saída 4 sinais que representam a saída de decodificação, tá? Onde apenas uma dessas saídas está com valor 1, todas as demais estão com valor 0, ok? Então, esse foi um circuito binário de decodificação binária de 2 para 4, e só para a gente aumentar um pouquinho a complexidade agora, né? Resolver um problema um pouquinho maior, vamos pensar em 3 valores de entrada, tá? Então, aqui eu tenho A0, A1 e agora eu tenho um sinal A2 também, tá? Lembre-se que isso aqui corresponde a um código. Então, por exemplo, código binário 1, 1, 0. Esse aqui corresponde ao valor 3, que não está expresso aqui nesse desenho, né? Que corresponderia à saída S3, tá? Então, o código binário 0, 1, 1, tá? Resultaria aqui como saída, né? 1 em S3, tá? E 0 em todas as demais saídas. Tá vendo? Então, o comportamento se mantém, é o mesmo comportamento esperado, tá? De um decodificador 3 para 8, um de 4 para 16 e assim por diante, tá? O que muda é a quantidade de dados de entrada e de saída, tá? E, logicamente, vai mudar o tamanho do circuito, né? Porque agora a gente tem, ó, isso aqui é um circuito de decodificação de 3 para 8. Reparem o seguinte, mudou em tamanho, mas ele continuou extremamente simples, tá? Com um nível só de lógica, ó, só o nível dessas portas E, que são feitas, né? Elas oferecem resultado em paralelo, tá? Então, é um circuito que pode crescer, né? À medida que você tiver um código grande, binário aqui na entrada, mas ele sempre permanece muito simples, porque o comportamento se mantém dessa maneira, ó. Apenas uma saída em 1, tá? Para cada combinação de entrada,
Ah, isso deixa o circuito bastante simples, tá? Mas circuitos de decodificação, embora sejam muito simples, né, eles são extremamente úteis, tá? Mais para frente a gente vai ver uma aplicaçãozinha para seleção em sistemas de memória, seleção de células de um conjunto, né, de células de memória, tá? Por exemplo, um banco de registradores, a gente tem sempre um decodificador na entrada que, dado o endereço, né, um endereço que representa o código, né, que representa ali qual registrador que a gente quer acessar, né, o decodificador vai ativar ou selecionar exatamente a entrada correta no banco de registradores. A gente já vai ver nos próximos slides ali uma representação, uma forma de uso, uma aplicação de decodificadores na entrada ali de um sisteminha de memória, ok? Vejam bem, ainda falando de decodificação, mas agora fazendo um link entre decodificação e o que a gente viu na aula com o professor Ricardo semana passada, que foi chamado de demultiplexação, tá? Então, a gente viu o circuito decodificador, esse aqui embaixo. Reparem aqui as características dele, né? A gente tem 2 sinais de entrada, que vão ser códigos. Nesse caso, a gente está falando de um decodificador binário, tá? Então, assim, códigos em binário, tá? E como saída, a gente tem 4 saídas, onde a gente tem a garantia que apenas uma dessas saídas vai ter sinal 1. Todas as outras vão ter saída 0 para uma determinada combinação de entrada, tá? E a gente viu na aula da terça-feira passada que o circuito de demultiplexação tinha um comportamento similar, tá? Não é exatamente igual, porque na demultiplexação a gente tinha a seguinte situação: um sinal de entrada, chamado nesse exemplo aqui, chamado I, tá? 4 sinais de saída, tá? E tinha 2 sinais de controle, representados aqui por C1 e C0, tá? E o que a gente tinha aqui, ó, é I como entrada, ia ser direcionado para uma das saídas, D0, ou para a saída D1, ou para a saída D2, ou para D3, tá? Dependendo da combinação de controle. Tá? Então, um exemplo, né? Se o controle for 0, 0, a gente pode linkar aqui, né, a entrada I e dizer que para controle 00, quem vai ser selecionado aqui, ó, é a saída D0. Então, o I vai passar para a saída D0. Não selecionado, mas a entrada I vai ser encaminhada para a saída D0, tá? Controle 1, a saída aqui que vai estar com o valor I, tá? É a D1. Se a gente tiver código 10, vai ser a D2. Se tiver código 11, vai ser a D3. Tá? Então, esse é o circuito de demultiplexação, nesse exemplo aqui, demux 1,4, tá? É uma entrada e 4 possibilidades aqui na saída, tá? E é sempre um aqui, tá? No demux. E quem limita o tamanho da quantidade de bits de saída, né? Quem vai influenciar isso é a quantidade de bits de controle ou vice-versa, tá? Se você tem um conjunto de bits de saída aqui já pré-definido, isso vai indicar qual é o tamanho do seu controle, né? Quantos bits de controle você tem que ter, tá? Então, aqui, pessoal, tem uma similaridade entre esses 2 tipos de circuitos. E é o que a gente vai ver nesse slide. Ó. Repare que a gente consegue construir um demultiplexador usando um decodificador. Tá? Então, a gente está supondo aqui que a gente não tem um demux. A gente não sabe como construir um demux, mas a gente tem um decodificador. Tá? E aí a gente vê que a gente é capaz aqui de, com um decodificador, aqui, ter o mesmo comportamento, agora considerando, né, todo esse circuito aqui, porque a gente está falando dele inteiro. Ó. Tudo isso aqui vai ter o comportamento de um demux, de um demultiplexador. Tá? Vamos ver se a gente concorda com essa construção que está aqui no slide. Ó. Reparem. Um demux tem como entrada um sinal I. E está aqui esse sinal I. Um demux tem como entrada de controle, né, ou como sinais de controle, C0 e C1. 2 bits de controle, porque a gente tem 4 bits de saída.
Tá? Então, essa relação aqui entre entrada e saída tá ok, tá? I é a nossa entrada, C0 e C1 são os bits de controle do demux, tá? A gente está imaginando o demux como as entradas do demultiplexador, e as saídas do demultiplexador são os 4 bits D0, D1, D2 e D3. Tá? Então, entradas e saídas, tudo certinho. Agora, o que a gente tem como circuito principal é um circuito de decodificação. E o circuito de decodificação tem a seguinte situação: ele recebe como entrada o que seria controle do demux, tá? Então, aqueles bits, ó, esse que aqui no decodificador tá com A1 e a 0 e A1, aqui a 0 e a 1 correspondem aos bits de controle do demultiplexador, tá? Então, eles passam a ser bits de entrada, como se eles fossem entradas de dados, tá? E não de controle. E lembre-se que a relação aqui, ó, das combinações dos dados em C0 e C1, ou seja, o código que ele contém, a combinação ali C0 e C1 contém um código binário, responsável por jogar valor 1 em uma dessas saídas. Então, vamos supor que o que tem aqui, ó, é C0 igual a 1, C1 igual a 1. Tá? Se a gente tiver essa combinação 1, 1, a gente sabe que quem vai receber como saída o valor 1 é essa linha que eu acabei de marcar em verde. Tá? E aqui é valor 1, verdadeiro. Enquanto a gente tem 0 aqui e 0 aqui. Essa é a saída de um decodificador. Tá? Então, para essa combinação 1, 1, a saída correta é essa que eu acabei de marcar para vocês, 0, 0, 0, 1. Tá? Só que o que eu tenho como saída de um demultiplexador não é o valor verdadeiro sempre, é o valor de I. Então, eu tenho que dar um jeito agora de jogar o I na saída. E para isso é que tem essa porta E, que recebe 1 que veio do decodificador e recebe o valor de I como sua segunda entrada. Isso significa que o que chega aqui é essa entrada I, que pode ser 0, pode ser 1. Tá? Então, a gente não tem garantia que ela vai ser sempre 1, como é o caso da saída do decodificador. Mas a gente tem a garantia que como 1 e qualquer coisa, a saída é qualquer coisa, né? Então, ó, I e 1, saída I, tá? Então, a gente acabou de conseguir jogar esse valor de entrada I para a saída D3 usando um decodificador. Nas outras, ó, o que a gente vai ter é 0 entrando em todas as outras portas aqui, ó. Se a gente tem 0 entrando nas outras portas, qualquer coisa que chegue como segunda entrada dessas portas E's aqui, a gente vai ter 0 na saída, porque 0 e qualquer coisa é 0. Tá? Então, a gente conseguiu construir um demultiplexador usando decodificador, tá? E é muito comum isso, né? Se você tem um circuito que você já sabe como construir, já tem a lógica dele, né? Você pode usar aquele circuito para criar outros circuitos mais elaborados. Esse aqui foi um exemplo. Ou seja, se você só tem um decodificador, você consegue ter o comportamento de um demultiplexador. Uma outra forma de se usar, ó, uma outra forma de usar decodificador, tá? Para resolver ou para implementar funções booleanas, quaisquer que sejam elas, tá? Isso é extremamente útil, porque afinal de contas, se eu tenho uma caixinha chamada decodificador, tá? Que já está pronta, funcionando, e eu tenho uma função booleana ou uma descrição de uma função booleana, de um circuito aqui, que já tem uma saída esperada para ele, com base numa tabela verdade, tá? A gente sabe, a partir da tabela verdade, tirar um circuito. A gente sabe fazer isso, tá? Mas o que a gente está fazendo aqui é, se eu conheço a tabela verdade e eu tenho um decodificador, será que eu não consigo expressar o resultado da função booleana usando o circuito de decodificação? Tá? A vantagem é que um decodificador, ele é bem simples, a lógica dele é muito simples. Tá? Então, pode ser bastante útil essa aplicação de decodificação. Reparem o seguinte, ó, olhando essa tabela verdade, me interessa onde a gente tem saídas 1 nela, tá? Que a gente sabe expressar como soma de min termos, ó,
Então, o sinal P de saída, ó, o sinal P de saída é a soma de mintermos que tinham valores uns na tabela, verdadeiro na tabela, tá? Isso me daria esse circuito aqui, tá? Se eu tenho um decodificador, lembrem que um decodificador com base nas combinações aqui, por exemplo, ó, combinação 0, deixa eu chutar uma aqui, 0, 1, 0. A gente sabe, olhando a tabela verdade, que o circuito, comportamento do circuito, ó, com entradas 0, 1, 0, tá? Só cuidado com a ordem aqui, ó, para ficar bem certinho, né? Esse aqui vai ser o meu D0, D1 e D2 aqui, tá? Refere àquela linha que eu marquei em amarelo ali na tabela, tá? Essa combinação 0, 1, 0, a gente sabe que ela vai gerar o valor 1, tá? A função booleana que a gente não sabe qual é, tá? Vai gerar como saída 1. Mas no decodificador, a gente sabe que a função booleana expressa para a gente aqui, ou a função booleana não, né? O decodificador gera como saída para a gente a saída 0, 1, 2, com valor 1. Então, esse aqui vai estar em 0, esse aqui vai estar em 0, esse aqui vai estar em 1. Esse aqui vai estar em 0, 0, 0, 0, 0. Então, essa é a situação esperada de um decodificador para essa combinação de entrada. Só que a gente sabe, né, que o decodificador tem outras possibilidades aqui de entrada, tá? Vou colocar mais uma aqui, ó. Ao invés de 0, 0, 1, 0, vou colocar essa última aqui, 1, 1, 1. A outra combinação aqui, que é 1, 1, 1, não gera como saída o que a gente está vendo aqui. Vai gerar como saída, aqui vai passar a ser 0, e lá embaixo vai passar a ser 1. O código 7 na entrada gera verdadeiro lá na linha S7, né? Vou chamar de S7 essa última linha de saída do decodificador. Ou seja, se eu fizer o que está falando aqui, ó, tá? O OR de todos os mintermos em 1, tá? Eu estou cobrindo todas as possibilidades de saída verdadeira da função booleana. Tá? Ou seja, ó, agora eu não vou colocar uma saída específica, eu vou deixar genérico aqui. Quaisquer que sejam D0, D1 e D2, quais são os mintermos que me interessam aqui? Ó? M1. Cadê? Esse aqui, ó. Essa daqui me interessa, tá? Ela vai sair 1, tá? Para uma combinação de entrada aqui da tabela, e para essa combinação aqui de entrada da tabela, tá? Que é a mesma do 1 que o decodificador me ofereceria valor 1, tá? O min2 é esse daqui. Tá? Min4, esse daqui. E o 7. Essas são as combinações, essas linhas marcadas em amarelo ali no decodificador, são essas que vão ter saída 1, tá? Pela função booleana de entrada, aqui, expressa pela tabela verdade, e que a gente sabe que para essas combinações aqui do decodificador, elas de fato saem 1. Tá? Então, o que a gente teria que fazer é um OU aqui, uma porta OU, que tivesse como entrada cada uma dessas aqui. Mas só aquelas que têm mintermos iguais a 1 na tabela verdade, tá? Essa daqui é o nosso sinal P de saída referente a essa função booleana que a gente não conhece, não precisa conhecer a função, mas que dado um decodificador a gente consegue expressar o mesmo comportamento, tá? Já essas outras entradas aqui, essas outras saídas, desculpa, elas não vão ser utilizadas aqui para essa funcionalidade, ok? Então, é simples usar um decodificador para construir qualquer tabela verdade, tá?
Tem aqui para vocês, pessoal, um exercício, tá? Dá para fazer uma parte dele aqui, ou inteiro, vamos ver para não perder muito tempo, mas vamos supor que a gente tem aqui um decodificador, tá? Vou colocar DEC aqui. Um decodificador, ele tem 3 entradas, A, B e C. Três entradas A, B e C. E eu tenho que ter como saída 2 sinais, um R e um S. Tá? Então, eu vou colocar R e S aqui fora. Tá? Eles não vão ser saídas diretas do decodificador. Eles vão ser as saídas da função booleana desconhecida aqui para gente. Tá? Mas R e S tem que ter saída equivalente a essa tabela verdade aqui. Tá? Só que eu não vou construir do zero esse circuito. Eu vou usar o circuito de decodificação para fazer isso. Então, eu também sei que esse decodificador, se ele tem 3 entradas, ele vai ter 8 saídas. 4, 5, 6, 7, 8 saídas. Vamos pensar primeiro no R. Vou olhar onde R tem saída 1. E vou olhar o min termo correspondente. Nesse caso aqui, como se fosse a linha da tabela verdade, tá? Eu vou chamar de M0, M1. 1, 2, 3, 4, 5 e M7. Então, eu vou pegar aquelas linhas M0, vou jogar um O aqui, ó. Um O horroroso, onde ele tem como entrada M0, ele tem como entrada M1, tá? Que é referente aqui ao código 1, né, do decodificador, o 5 e o 7. Tá? Essa combinação gera o sinal R, tá? E aqui em verde vou marcar as saídas em 1 que compõe o S. Então, o S também vai ser resultante de uma porta OU, tá? Só que agora eu vou olhar M2, a linha 2 da tabela, né? Então, eu vou jogar aquele 2 para cá. O M4. O 3 eu vou pular ali. M4. M5. Vou ter que puxar. O M5 foi lá para cima e veio para cá também, tá? Num desenho muito medonho aqui, mas dá para enxergar. E só, né? São 3 possibilidades aqui para S, tá? O que acontece aqui, ó? Essa combinação referente ao código 3 não teve utilidade para a gente, nem para R e nem para S, tá? E essa daqui também não, a M6, tá? Então, assim a gente pode dizer que conseguiu o mesmo comportamento do circuito referente a R e do circuito referente a S esperado pela tabela verdade. Só que a gente não construiu o circuito do zero, né? A gente usou um decodificador e 2 portas OU, tá? É bem simples, tá? Para fazer desde que a gente tenha um circuito de decodificação já caixinha preta aqui, caixa fechada, tá? Tudo bem? Avisem qualquer coisa se precisarem de qualquer interrupção aqui, qualquer explicação a mais, por favor, tá? Me chamem. Agora, pessoal, decodificação, de fato, é muito usado nos sistemas computacionais, tá? Aqui tem um exemplo de uma memória, tá? Isso aqui lá no processador, quando a gente construir um processador na disciplina de arquitetura 1, essa memória vai ser um banco de registradores, tá? De tal forma que a gente tem, antes do banco de registradores, a gente tem um circuito de decodificação, tá?
que recebe código que identifica um registrador entre todos os possíveis. Nesse exemplo aqui, a gente tem 3 bits de entrada, que representam o código de um registrador entre 8 possíveis registradores. Tá? Então, por exemplo, se nosso banco de registradores aqui tem 32 registradores, a nossa memória tem 32 caixinhas aqui, a gente vai ter que ter 5 bits para codificar. Tá? Então, no nosso exemplo, como só são 8 posições de memória, 3 bits são suficientes. Desses 3 bits, a gente vai usar esses 3 bits como entrada de um decodificador 3 para 8. Lembra que ele só vai selecionar uma das saídas em 1 e todas as outras vão ficar em 0. Então, vamos supor que seja essa em verde aqui, tá? Vamos supor que todo mundo ficou em 0. E essa daqui, marcada S1, ficou em 1. Isso significa que, por exemplo, se for uma operação de leitura dessa memória, tá? A gente acabou de dizer qual é a célula que deve ser lida, tá? Porque a gente só quer que uma célula seja lida, entende? Se é um circuito se uma operação de escrita na memória, a gente acabou de selecionar qual é a célula de memória que deve ser, onde deve ser feita a escrita, tá? Então, isso aqui acontece, a gente usa no banco de registradores, nos nossos projetinhos ali em arquitetura 1, tá? Para fazer leitura ou escrita, selecionar um registrador, na verdade, para a gente poder fazer alguma operação, tá? Acessar uma determinada célula de memória. Tá? Então, se a gente tiver, por exemplo, o código 0 para acessar aquela que já está no desenho ali, ó, código 00, opa, não é 001 assim, né? É a 1, a 2, deixa eu colocar um menos significativo aqui, mais significativo em 0. Tá? Código 001, tá? Esse corresponde à célula 1 da memória, ou do banco de registradores, ou de onde for, tá? Então, é assim que a gente faz acesso a uma posição de memória dentro de um conjunto de possibilidades, tá? Aqui, pessoal, nesse slide, a gente está vendo outro decodificador, tá? Uma variação de decodificação aqui, chamada decodificador, nesse exemplo é 2 para 4, com enable. Enable é habilitação para a gente, tá? Então, a gente está dizendo que agora esse decodificador vai ter um sinal de controle, tá? De habilitação. Tá? Então, a ideia é a seguinte, se enable tiver em 0, tá? Significa circuito, a gente vai desabilitar, desculpa, a gente vai fazer a decodificação normal, tá? É uma convenção aqui, né? Eu ia falar o contrário aqui, mas vou seguir o slide. Se enable tiver em 0, a decodificação é a comum, aquela que o circuito a gente já estava fazendo antes nos nossos circuitos originais. Agora, se enable tiver em 1, a gente vai lançar o valor 0 ou falso em todas as saídas, tá? Então, essa foi a convenção adotada nesse exemplo, tá? Mas a convenção pode mudar e aí a gente pode ter outras formas de habilitar ou desabilitar, tá? Outros significados aqui, inclusive mais do que um sinal de enable, tá? Mas, de maneira geral, considerando um sinal de enable, a gente vai ter agora 2 entradas que são os códigos, né? Na verdade, a combinação delas aqui representa um código, todas as saídas do decodificador, tá? O dado decodificado, e agora tem o sinal enable para habilitar ou não a decodificação, ok? Na tabela verdade, olha, agora que eu estou vendo uma coisa aqui. A convenção que eu estava falando estava fazendo mais sentido, né? Ó, essa daqui, eu acho que esse slide está invertido aqui, ó. Reparem, ó. É o que eu estava falando aquela hora que fazia mais sentido mesmo. Enable 1, decodificação normal. Reparem aqui a tabela verdade, ó. Acho que o erro ficou ali em cima. Enable igual a 1, a gente está habilitando a decodificação. Então, o circuito de decodificação fica igual estava nos exemplos anteriores, ó.
Tem que mudar depois, tá? É isso, e mudar, gerar um PDF e soltar para vocês um PDF corrigido, tá? Porque lá no de vocês aí no AVA tá errado. E aqui, com enable igual a 0, a gente jogar 0 em todas as saídas. Isso aqui faz mais sentido, tá? Esse comportamento aqui faz mais sentido, porque é um circuito de habilitação, tá? Então, realmente, a convenção que faz mais sentido é invertendo aqui. Isso aqui, aqui. E esse aqui, tá? Essa é a inversão que tem que ser feita no slide para vocês, tá? Não vai mudar muita coisa aqui no comportamento, pessoal. Reparem que a gente continua tendo as saídas S0, S1, S2, S3, os mesmos sinais de entrada, só que agora a gente tem um sinal chamado enable, que vai alimentar todas aquelas portas E. Tá? Se enable tiver em 1, tá? Setado, essas linhas em amarelo que tiverem com valor 1, o que já foi usado no circuito de decodificação, né? Passa como saída aqui. E se enable for 0, vai zerar S1, S2, S3, S0, S1, S2 e S3. Tá? Então, basta a gente compor aquela porta E com 3 entradas, ó, acrescentar o sinal de habilitação em 1, tá? E não muda o comportamento do decodificador em si, só habilita ou não a exposição dessa decodificação na saída, tá? E boa, acabou. Essa é a parte do enable, tá? Aqui, pessoal, um outro exercício, tá? Que pede para a gente construir um decodificador de 2 para 4 com enable, só que usando decodificadores menores. Então, aqui o nosso desafio é o seguinte: eu tenho decodificadores desse tipo aqui, ó. Eu tenho um decodificador que entra um sinal de entrada normal e um sinal enable. Eu vou colocar o enable aqui em cima. Esse aqui é o sinal de enable. Esse outro aqui é um sinal de entrada, um dado, tá? E ele responde para a gente dois sinais de saída, tá? Então, qual que é a ideia? Se enable tiver em 1, vamos ver as possibilidades aqui. O enable tiver em 1 e a entrada for 0, quem sai setado aqui é essa linha e quem sai em 0 é essa daqui, tá? Porque, afinal de contas, o código 0 habilita essa saída, tá? E código 1, que seria esse aqui, daria saída contrária aqui pra gente, ó. Código 1 ali na entrada, deixaria 0 aqui e 1 nessa segunda linha, tá? Então, o que a gente tem é uma caixinha desse tipo. Uma ou mais. Nesse caso aqui, o exercício já até fala, né? Usando 3 decodificadores. Usando 3 caixinhas como essa, como que a gente constrói uma que tem o comportamento de um decodificador que tem enable, tem habilitação, só que ele tem 2 entradas e 4 saídas. Eu vou dar nomes para essas entradas aqui, iguais os que foram dados na tabela, A1 e A0, tá? E S0, S1, S2 e S3. Tá? Ó, eu quero o comportamento desse circuito, só que eu não tenho essa caixinha aqui, tá? Só que eu tenho 3 desse primeiro tipo aqui, desse tipo mais simples, tá? Como que a gente compõe, ou como que a gente consegue montar esses decodificadores de 1 para 2, de tal forma que o comportamento da saída seja o comportamento desse circuito final.
que também está expresso aqui nessa tabela verdade, tá? Essa tabela verdade é a tabela do circuito de saída final. Vamos lá. Ideias, vamos ver se vocês conseguem me ajudar. Esse é um pouquinho mais difícil do que aquele anterior. Vamos ver se a gente faz esse aqui até o final, porque exatamente por ele ser um pouquinho mais confuso. Pensem um minutinho aí e eu vou fazendo uns desenhos aqui. Vou ter que apagar esse aqui, porque eu desenhei bem no meio, né? Eu preciso de mais espaço. Seria tão bom se vocês falassem comigo, por me sentir tão só. De repente, a hora que eu sair, olhar no chat, não tem mais nenhum. Vejam uma ideia aqui, pessoal. Vamos construir juntos. Se vocês acharem qualquer problema na lógica, me chamem aqui, tá? Mas imagina o nosso decodificador de 1 para 2. Num primeiro nível de decodificação, eu tenho enable habilitando, tá? Eu sei que se enable for 0, tanto faz o que acontecer em A1 ou A2, em A0, né? A1 e A0, vai ter que sair 0 para todo mundo, tá? Então, isso é um comportamento importante. Se enable tiver 0, eu sei que tem que ter saída 0 para para esse 0, S1, S2 e S3, tá? Que eu vou ligar. No final, eu tenho que ter aqui, no final desse meu circuito, eu tenho que ter S0, S1, S2 e S3 bem definidos aqui no final, tá? Mas, por enquanto, eu só tenho o comecinho daqui do circuito. Repare, se eu colocar aqui o A1, porque, afinal de contas, aqui no meu decodificador de 1 para 2, eu só tenho um sinal de entrada, de dado, tá? O outro sinal é controle, o enable é controle, tá? Se eu coloco A1, reparem o que eu estou fazendo aqui, né? Eu estou vendo as possibilidades só no A1, aqui, tá? E com relação a A1, eu posso ter duas possibilidades, né? Ou eu ativo esse aqui em cima, ou eu ativo esse aqui embaixo. Ou seja, eu só coloco um em uma dessas duas linhas, nunca nas duas, tá? Então, a ideia, né? Por isso que pede para usar 3 aqui, porque a gente vai ter que pôr decodificação num segundo nível aqui. De tal maneira, pessoal, que se, vou dar um exemplo aqui, né? Se a 1 for 0, eu estou olhando na tabela verdade aqui, ó, vou marcar, eu estou olhando a possibilidade onde enable é 1, tá? Porque se o enable for 0, vai furar toda essa lógica aqui, a gente vai ter que zerar tudo lá no final. Então, tá mais interessado em quando enable é 1, tá? É onde tem a lógica mais interessante aqui. E eu estou olhando também, nesse exemplo aqui, quando A1 é 0, tá? Então, eu estou olhando esses caras aqui. Essas duas linhas aqui, tá? Reparem que eu posso, em uma das situações, ó, o S0 vai ficar 1. Na outra, é o S1 que vai ficar 1. Tá? Quem está definindo se é o S0 ou S1 vai ser o A0, ó, que é quem está sendo alterado no segundo nível de lógica. Então, o que eu vou fazer aqui? Ó? Eu utilizo a saída de dados do primeiro decodificador, desse primeiro decodificador aqui, vou colocar ele como DEC. E eu sei que vai passar o valor 1 aqui, como saída desse primeiro decodificador, tá? Porque, ó, entrada A1 igual a 0, sai 1 aqui em cima.
E aí faz sentido eu utilizar esse dado, que foi saída do primeiro decodificador, e vai ser... Rafa, pega o carregador para mim, por favor. Qual? Põe na tomada para mim, então. Obrigada. Faz sentido usar agora, pessoal, esse sinal aqui, ó, como enable para ativar esse outro nível de decodificação, tá? Esse sinal aqui vai ativar o decodificador, que eu vou chamar de DEC 2 aqui, para que ele faça a decodificação, DEC 2. Aqui. Tá? E a entrada do DEC 2, tá? Vou colocar como a entrada de dado, vai ser o A0. Da mesma forma, eu vou colocar 0 como entrada de dado aqui no terceiro decodificador, que vai acontecer nesse segundo nível de lógica aqui, ó. Vou chamar de DEC 3. Tá? E agora eu vou ligar as saídas, ó. Eu sei que se esse decodificador que eu vou pintar em amarelinho aqui, esse daqui, ó, se ele for ativado por enable, significa que ele deve decodificar com base no A0 e ligar para mim aqui, ó. Aqui é o S0 e esse outro aqui é o S1. Vamos colocar valores aqui para ficar bem claro. Tá? Vou apagar os verdinhos e os amarelinhos aqui. Vamos colocar valores em todos esses sinais. Primeiro valor aqui, vou colocar A1 igual a 0 e A0 igual a 0 também. Então, eu estou olhando o que seria o equivalente à primeira linha da tabela aqui, ó. Enable 1, A1 0 e A2 igual a 0, tá? Eu tenho que ter esse 0 setado em verdadeiro e todo o resto em 0, tá? Vamos ver se é o que está acontecendo, ó. Tá entrando 0 aqui. Se está entrando 0 nessa linha que eu acabei de marcar, tá saindo 1 nessa linha aqui de cima. Tá? Esse 1 vai servir como enable, como habilitação do segundo decodificador, do DEC 2, que está recebendo como dado de entrada valor A0 igual a 0. Tá? Então, vai sair 1 nesse cara da saída aqui, nessa linha de saída, que eu estou chamando de S0. Tá? Então, todo esse fluxo em amarelo ali me levam a saída S0 igual a 1, S1, S2 e S3 igual a 0, tá? Porque aí, certeza que se sair 1 ali em cima, aqui tá saindo 0, tá? Vamos ver se o que tá acontecendo aqui tá valendo, porque daí aqui ficou 0, ó. Porque se sair 1 aqui, saiu 0 aqui. Se esse 0 está sendo considerado o enable do decodificador 3, e ele entrou com valor 0, a gente vai ter saída 0 aqui e aqui também. Então, liga esse daqui ao S3, S2, desculpa, e liga esse último aqui ao S3. Tá? O fluxo em amarelo mostrou que S0 sai 1 e todos os outros saem 0. Tá? Eu vou mudar um pouco os valores de entrada para a gente ver outras situações. Tá? Eu vou colocar 0, 1. Vou colocar 0 no A1 e 1 lá no A0. Tá? Eu estou olhando agora, se eu for olhar aqui na tabela verdade, eu estou olhando 0 no A1 e 1 no A0. E estou considerando enable igual a 1, esse enable aqui igual a 1, tá? Que não é o mesmo desse cara aqui, nem desse aqui, tá? Esses aqui são sinais de enable do decodificador 2 e 3, eles vêm da saída do decodificador 1. Tá? Eles não vêm lá da entrada externa, não. O fluxo vai ser o seguinte, A1 igual a 0, saída 1 vai ser essa daqui. Tá?
Isso significa que o decodificador 3, ó, vou colocar 0 nele aqui, ó, ele vai estar desabilitado, tá? E vai jogar 0 lá na saída S2 e 0 na saída S3, como eu já esperava, tá? Agora, com relação ao decodificador 2, agora a gente tem a 0 igual a 1 na entrada. Isso significa que as saídas vão ser 1 nessa daqui e 0 nessa daqui. Tá? Então, a S1 vai ficar setado. E S0 vai ficar em 0, que é o que a gente está esperando aqui na saída da tabela verdade. Ó, 1 em S1 e 0 em S0. Tá? E assim por diante. A diferença das últimas duas linhas é que a gente usaria o decodificador de baixo, aqui, o DEC 3. Tá? E quem ficaria desabilitado seria o DEC 2. Tá? Mas a gente consegue as combinações ali para ativar S2 e para ativar S3 também, que aí fecha essa tabela completa, né? Completa essa tabela. Ou seja, o que a gente fez aqui? Tá? A gente construiu um circuito com um comportamento desse que eu estou circulando aqui, que é um decodificador de 2 para 4, só que sem construir um decodificador de 2 para 4 de fato. O comportamento dele foi simulado, né, ou foi conseguido ali a partir de decodificadores mais simples, decodificadores de 1 para 2 com enable, tá? E a gente conseguiu o mesmo comportamento, ok? Anotem, pessoal, porque esses rabiscos não vão ficar para vocês, né, porque eles estão muito indecentes aqui. Eles vão ficar só no vídeo, mas não nos slides, então anotem para vocês poderem refazer em outro momento, tá bom? Tudo bem? Ver se tem alguma mensagem. Deixa eu fechar aqui rapidão. Perdi duas mensagens aqui. Ai, mas já faz tempo, né? Leopoldo, Alexandre. Se tiver dúvidas aqui, pessoal, que eu vi que algumas coisas vocês postaram ali, mas eu não tinha visto. Só me chamar, ok? Ainda tem um tempinho aqui, pessoal. Vamos aguentar firme aí. Pessoal, um circuito de codificação, a gente vai entrar... Ah, não, tem que passar por esse aqui ainda, ó. Ainda para finalizar a decodificação, ó, antes de falar de um próximo, tá? Que já não é tão carregado como esse primeiro, mas um circuito de decodificação do tipo BCD, código BCD, para decimal, tá? Código BCD, pessoal, esse código aqui, esses números binários aqui, que a gente faz como contagem, né? 0, 1, 2, 3 até 9, tá? São números binários, uma contagem binária tradicional, né? Mas a gente diz que esses dados aqui, eles estão em código BCD, tá? Quando a gente consegue enxergar a partir deles aqui um dígito decimal, tá? De um número decimal que a gente quer compor. Por exemplo, né? A gente tem um código aqui, vou pegar o código da linha referente ao 3 aqui, 0011. A gente pode codificar, né? A gente pode gerar 10, nesse caso aqui, 10 sinais de saída, tá? No caso, desde o sinal S0 até o sinal S9, colocando 1 em apenas uma das saídas, tá? Então, é um circuito de decodificação, assim como os anteriores, tá? Só que reparem que a gente tem 10 saídas. Por que 10? Porque a gente tem 10 possíveis dígitos binários. A gente tem desde o dígito decimal, desculpa, desde o dígito 0, passa pelo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Aqui dá um total de 10 dígitos decimais, que a gente usa para compor números decimais, tá? Então, um tipo de decodificador é o decodificador que leva números binários até o valor 9 a um dígito decimal, tá? Mas de que jeito que a gente vai codificar esse dígito decimal, né? Nesse caso, a gente só coloca o valor 1 na saída,
tá? Sem que haja repetições, né? Para identificar unicamente uma saída dessas aqui com base na combinação de entrada. E a partir dali a gente tem um código associado ao dígito 0, um código associado ao dígito 1, um código associado ao dígito 2 e assim por diante, tá? Então, é uma aplicação de decodificação. Tá? Se você tem dados binários e você quer ter um display, por exemplo, uma saída que seja em dígitos decimais, para expressar, por exemplo, um temporizador. Você está internamente o teu temporizador é um circuitinho ali de binário, né? Contagem em binário. Mas na hora que você quer expor isso num display, você quer que apareça o dígito 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Quando passar do 9, você de repente tem um display de dois dígitos, né? Que você quer que ele passe para 1, 0, para 10, para 1, 1, que é o 11, 1, 2. Então, você não quer mostrar números binários, você quer mostrar números decimais. Tá? Então, um tipo de decodificação e codificação muito útil é do código BCD. Tá? Reparem aqui na nossa tabela verdade, ó, que para as linhas de 10 a 15, a gente nem está mostrando a tabela, porque de 10 a 15, tá, você tem combinações em binário aqui, né, que podem ir de 10 até 15, mas você tem saídas don't care, porque você não tem dígitos a partir do 10 em decimal, tá? Você teria que usar 2 dígitos se você quisesse, ok? Então, aqui é só uma aplicação. E aí a gente entra aqui na parte dos codificadores, que aí é uma visão invertida, tá? A gente viu primeiro decodificação, e agora a gente vai estar vendo o que seria codificar, tá? Vai ser bem menos carregado do que de decodificação, tá? Porque também tem menos aplicações do que decodificadores. Decodificador a gente usa mais, tá? Então, aqui dentro de um codificador, repare que a gente tem que receber um código com uma quantidade de bits, nesse caso aqui com 2 elevado a n bits, tá? E esse código tem que ser único, né? A gente tem uma situação aqui onde a gente tem códigos num formato bem específico, tá? Reparem que nesses códigos aqui nessa nossa tabela, a gente tem em apenas um bit dos nossos sinais de entrada, tá? E a gente tem como saída códigos como se fossem números binários aqui de 0 até 2 elevado a n menos 1, tá? Outras linhas dessa tabela, ou seja, as linhas que se referem a outras possibilidades aqui, que seriam mais uns aqui, não interessam para esse tipo de aplicação aqui, que é de codificação, tá? Vamos ver um simples, porque os simples são mais fáceis da gente entender, tá? Aqui um codificador binário, 4 para 2, tá? 4 sinais de entrada, 2 de saída. Reparem que as linhas estão seguindo aquele formato que a gente estipulou, são códigos com uma característica específica, apenas uma entrada está com valor 1, tá? E aí a gente tem aqui, nesse caso, 4 possibilidades de entrada, quaisquer outras possibilidades, é o que está representado aqui como demais linhas, estão como don't care na saída, tá? Não temos interesse nessas linhas, tá? As saídas esperadas são códigos binários, 00, 01, 10 e 11. Tá? A gente pode mostrar isso aqui como uma tabela, um mapa de Carnot para poder fazer a simplificação. Tá? Por que a gente pode fazer simplificação aqui e se aproveitar dos símbolos don't care? Porque quando a gente colocou esse demais linhas saídas don't care, a gente acabou de colocar várias linhas aqui, com várias células do mapa de Carnot com X, tá? Isso vai ajudar bastante na simplificação, tá? Como a gente tem nas saídas 2 sinais de saída, a gente tem um sinal de saída que representa o S1, o dígito mais significativo do código, né? E S0, o dígito menos significativo do código, então a gente tem 2 mapas de Carnot aqui, esse e esse, tá? O da esquerda é o dígito mais significativo e o da direita é o dígito menos significativo do número em binário, do código binário. Tá? Trazendo para cá, pessoal, os uns e zeros e x, né, e don't cares da tabela verdade, tá? Vou marcar esses aqui. A gente vê algumas possibilidades promissoras aqui de fusões, tá? Vamos fazer primeiro do S1. A gente tem que ter um jeito de
abarcar esse 1 aqui, tá? O maior número de células, né? Uma fusão com o maior número de células possível aqui, tá? E depois esse daqui também. Ok? Aqui tem uma possibilidade. Vamos ver aqui um jeito. Vou fazer com um amarelinho aqui, ó. Se eu pegar essas células aqui, ó, marcá-las aqui, considerar isso aqui uma fusão, você vê, a gente só queria abarcar aquele 1, né? Só que a gente tem símbolos don't care aqui que possibilitam a gente a escrever toda essa fusão, tá? Reparem que nessa fusão a 0 e a 1 variaram, então a 0 e a 1 não vão aparecer na expressão, tá? O A2 variou, tá aqui, ó, 0 aqui, 1 aqui. E o A3 está em 1, tá? Então isso aqui pra gente pode ser escrito, toda essa fusão em amarelo, ela é o próprio A3. Tá? Então, essa daqui é a fusão representada ali por A3, e de forma bem similar, pessoal, só não vou pintar de amarelo para ir mais rápido, eu vou fazer essa fusão aqui. Essa segunda fusão, quem variou, a 0 e a 1 variaram, não vou entrar na expressão, a A2 ficou em 1 e a A3 variou. Então, aqui eu vou colocar A3 ou A2. Tá? E isso está representado aqui por A3 ou A2 ou A3, gerando como saída S1, tá? E lá no mapa de Carnot aqui, relativo ao S0, tá? Tem situações similares, tá? Eu posso fazer essa daqui. Essa daqui, quem está representando aqui é o A1, porque ele que não varia, ó, fica fixo em 1, tá? Todos os outros, A0, A2 e A3, estão variando. E esse daqui, que é o mesmo A3 da expressão do S1. Tá? E aqui no circuito está representado aqui A1 ou A3, gerando como saída S0. Tá? Então, codificação, embora tenha uma tabela verdade grande, né, o circuito é muito simples, isso em função da gente ter esses uns distribuídos de tal maneira aqui, tá? E várias linhas com símbolos don't care, que não vão aparecer na entrada, tá? Não são códigos válidos como entrada, então a gente não precisa se preocupar com eles, tá? Já que eles não são válidos para esse tipo de codificação binária.